Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina plataforma de ingestão e análise de dados. Olá a todos. Pessoal, para se conectar com o que nós vimos na aula anterior, tá? Eu vou discutir também nesta aula um pouco sobre a internet das coisas. Tá? Júlio César Estrela, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, Introdução à Internet das Coisas. Também é um assunto que vocês já viram com bastante profundidade na disciplina COM 380, tá? Que envolvia protocolo de comunicação IoT. Tá? Mas é importante também fazer um link, né, novamente, né, com esse assunto, por conta das características da internet das coisas, né, também conhecido como IoT, né, porque envolve a geração de muitos dados, tá? E especialmente em função da quantidade de dispositivos, né, existentes, das mais variadas características, né, as mais variadas capacidades de processamento, né, e de envio das informações. Tá? Então, por isso nós vamos discutir brevemente também a internet das coisas. Então eu vou falar um pouco da história da IoT, né, qual a relação disso com computação em nuvem, também com a geração de dados, né, o que tem a ver isso com plataformas de gestão e análise de dados. Vocês vão ver que isso é importante, inclusive, né, quando a gente estiver comentando sobre algumas dessas plataformas, né, ou middlewares, né, nas próximas semanas, né, há um em particular que eu acho bastante interessante, que permite você controlar toda a sua casa, né, por meio de dispositivos e sensores, que é uma plataforma que se chama Home Assistant. Tá? E você inclusive consegue ter dados sobre a quantidade de pacotes enviados e recebidos pelo roteador sem fio que está na sua casa, controlar portões, controlar a iluminação, enfim. Né? E uma característica dessa ferramenta e de outras também, né, como o OpenHub e o OpenRemote, né, que você consegue armazenar todas as informações, todos os dados que são gerados, né, por essa plataforma e fazer análise posteriormente. Tá? Bom, as características da IoT, dispositivos, né, então o que faz parte desse ecossistema, né? Dispositivos, computação, conectividade, né, processamento de dados, interface com o usuário, né, e vou falar de alguns exemplos. Tá? E para finalizar, a importância e os desafios que nós temos no contexto de IoT e a relação disso com computação em nuvem, com a geração de dados e as análises desses dados por outras ferramentas, inclusive, né, ferramentas matemáticas. Slide com o roteiro citado pelo professor. Os itens estão organizados em faixas horizontais intercaladas nas cores vermelha e azul. São eles de cima para baixo. História, o que é IoT, características, dispositivos, conectividade, processamento de dados e interface com o usuário, exemplos, importância e desafios. Bom, a IoT teve um início em 1999, né, então esse termo apareceu pela primeira vez por meio do Kevin Ashton, né, durante um trabalho na P&G, né, que se tornou amplamente aceito e disseminado. Né. Então, ele foi mencionado depois em publicações bem conhecidas, em 2004, né, pelo jornal The Guardian, Boston Globe e Scientific American. Né, então, a internet já existia, né, e aí essa ideia de internet das coisas, né, com a possibilidade de conexão de qualquer coisa, né, que tenha uma interface de comunicação, né, que possa enviar e receber dados, né, que é o que tem se tornado realidade hoje, né, e tem sido muito disseminado fora do Brasil e tem ganhado bastante força no país. Há inclusive um plano nacional de 2019, que é o Plano Nacional de Internet das Coisas, né, recomendo que vocês deem uma olhada nesse plano, que lá descreve como é que deve ser toda a dinâmica, né, para a disseminação da IoT no país. Tá? Isso tem uma conexão também bastante importante, né, com a chegada das redes 5G aqui no país, né, que vai permitir a troca de dados, né, em uma banda muito maior, né, então aí vai ser possível trafegar mais dados, né, entre as coisas, entre as pessoas, né, e isso requer, logicamente, ferramentas adequadas para a obtenção desses dados, né, e análise posterior. Em
2005, né, a International Telecommunications Union publicou o primeiro relatório sobre esse tema. Tá? Em 2008, né, nasce, digamos assim, né, do ponto de vista de disseminação, né, embora o termo tenha aparecido em 99, em 2008 ela ganha escala, né, bem grande, né, para ser o que é hoje. Tá? Em 2011, a Gartner, uma empresa de pesquisa de mercado, incluiu a tecnologia em suas pesquisas. E há muitas outras empresas hoje que têm se desdobrado, né, têm focado, né, nessa tecnologia, né, que pretende revolucionar o mundo, né? Então, em qualquer ramo de atividade, né, na indústria, no comércio, né, nas universidades, enfim, tá? Novo slide com o título História. As informações estão organizadas em faixas horizontais intercaladas nas cores cinza e azul e os anos estão destacados em amarelo. 1999, o termo Internet das Coisas foi usado por Kevin Ashton durante seu trabalho na P&G, que se tornou amplamente aceito. 2004, o termo foi mencionado em publicações famosas como The Guardian, Boston Globe e Scientific American. 2005, UANS, International Telecommunications Union, ITU, publicou seu primeiro relatório sobre este tema. 2008, nasceu a Internet das Coisas. 2011, Gartner, empresa de pesquisa de mercado, inclui a tecnologia, a Internet das Coisas em suas pesquisas. Nas casas, né, enfim, dos usuários, inclusive. Bom, a IoT ele é um sistema, pode ser caracterizado como um sistema de dispositivo de computação que estão interrelacionados, né, com objetos, animais, pessoas que são fornecidos como identificadores exclusivos, com capacidade de transferir dados por meio de uma rede, sem a necessidade de interação humana, homem-homem, né, quer dizer, pessoa a pessoa, ou pessoa, um dispositivo computador. No slide O que é IoT, um quadro intitulado A Internet das Coisas. IoT, escrito sobre uma faixa horizontal vermelha, sobre fundo cinza o texto, é um sistema de dispositivos de computação interrelacionados, objetos, animais ou pessoas que são fornecidos com identificadores exclusivos, com capacidade de transferir dados por meio de uma rede sem a necessidade de interação humano/humano ou humano/computador. Então, basicamente, né, resumindo, a ideia é que nós consigamos gerar dados, né, através de dispositivos que nós utilizamos, né, ou que estão acoplados a nós, seres humanos, né, sem necessidade de interagir com eles. Né? Então, o fato, por exemplo, de estar numa sala e ela ser sensoriada, né, e ela, com uma câmera, por exemplo, me reconhecer, né, e ajustar a temperatura do ambiente, ou a temperatura do ambiente, ou o ventilador do ar-condicionado, ou ligar um determinado tipo de iluminação no ambiente, né, que eu defini, né, como melhor para eu trabalhar, enfim. Tá? Ou quando eu estiver chegando em casa, né, eu tenho uma câmera na frente da minha casa, ela identificar a placa do meu carro e abrir o portão automaticamente. Tá? Ou um porteiro eletrônico com reconhecimento facial. Tá? Lógico, esses dispositivos precisam estar conectados ao ambiente, né? Precisam ter dados capturados anteriormente e com base na interação do usuário, né? Com a presença dele, o ambiente ele se organiza, né? Para desenvolver algum evento, né? Ou gerar algum evento, né? Que vai ter alguma consequência, abertura ou fechamento de uma porta, de um portão, enfim. Tá? Então, isso pode parecer futurista, mas isso vai se tornar cada vez mais comum. Tá? Tem as vantagens disso, e logicamente tem algumas desvantagens. Né? Uma delas, não posso dizer, não necessariamente desvantagem, mas uma preocupação, que é a questão da segurança. Né? Uma vez que os dispositivos estejam totalmente, né, ou fortemente conectados, né, com pessoas e com outros dispositivos, a chance de problemas relacionados à invasão desses sistemas é muito grande. Tá? Então também não vai ser incomum, né, ataques aos sistemas que controlam uma casa e aí alguém mal intencionado tentar abrir sua casa sem sua autorização. Tá? Então a segurança é uma coisa que é importante e é transversal a toda essa discussão que nós estamos tendo aqui. Tá? Novo slide com os tópicos referentes às características, sensores, conectividade, processamento de dados, interface com o usuário. O contexto de IoT envolve sensores, envolve conectividade, envolve processamento de muitos dados, tá? Não necessariamente com tamanho muito grande, né? Então, uma escala, a quantidade de dados gerados em tamanho ela é pequena, mas a frequência é muito alta. Tá?
Então, é uma tendência nós termos muitos dados de diversos dispositivos, mas de tamanho pequeno, né? Isso requer, logicamente, grandes análises, né? Porque eles são dados provenientes de diversas localidades, tá? Há também a interface com o usuário, né? Então, como o usuário pode manipular soluções que envolvem IoT, inclusive soluções IoT que estão hospedadas, né, em um servidor, na sua casa, um dispositivo de computação local, ou inclusive que você possa controlar os seus dispositivos através de um ambiente de nuvem computacional, como, por exemplo, uma nuvem pública, tá? Embora com algumas restrições, tá? Há uma restrição, por exemplo, no Middle que eu comentei na aula 1, que é o Home Assistant, né, de você nativamente não conseguir fazer o controle de seus dispositivos, né, instalando o Home Assistant na Amazon, por exemplo, né, porque ele requer que o Middle esteja em conexão com os dispositivos que estão implantados na casa, tá? Mas há soluções que permitem, por exemplo, que isso seja possível, né, que é a utilização de redes privadas virtuais e VPN para que isso ocorra, tá? Embora isso exija uma certa configuração, né, mas não é impraticável, embora não seja tão recomendável, porque você vai ter um middleware externo, né, controlando a sua casa, tá? A maior parte desses middlewares para controle de ambientes caseiros, né, envolvem a implantação do middleware localmente, tá? Isso não vale para todos, logicamente, mas em particular para o Home Assistant. No mesmo slide, abaixo dos tópicos, surgem 4 ícones azuis posicionados lado a lado e dentro de círculos numerados. São eles da esquerda para a direita: caminhão com ícone de localização na lateral, torres de telecomunicação, nuvens com engrenagens, tela de um celular com a figura de um termômetro e de um mapa aberto. Bom, então nós estamos falando de conectividade, estamos falando de sensores, processamento e interface com o usuário também, tá? Bom, então a gente começa falando dos dispositivos, tá? Os dispositivos são componentes, né, são os componentes primordiais, digamos, fundamentais, né, que ajudam na coleta de dados, né, ao vivo, né, online, de características do ambiente, né. Então, costumo dizer que é uma das fases mais importantes e relevantes, né, que é o dispositivo que vai gerenciar um ou mais sensores, né, na verdade, são sensores que coletam alguma informação do ambiente, né, e esses sensores atrelados aos dispositivos, né, modulam esse sinal, né, joga para o dispositivo faz o processamento disso, né, faz a conversão, né, e propaga isso para algum centro de computação, né. Então, em geral, no contexto de IoT, é propagado por um gateway, né, um broker, né, que nós chamamos, né, e isso esse broker em geral está no ambiente local e isso depois é redistribuído, né, para um centro de dados maior, né, um grande data center, para uma nuvem pública ou privada, tá? Então, essa fase, a caracterização do dispositivo, né, quer dizer, qual dispositivo utilizar, quais sensores, a capacidade dele, né, a localização dele, é fundamental na fase da coleta, né? Então, a coleta ela precisa ser bem feita para gerar dados adequados para a posterior análise, né? Então, é um componente essencial aí no contexto de IoT, né? E esse dispositivo pode ser um celular, pode ser até um desktop, pode ser um microcontrolador, né? Um dos vários que a gente já conhece aí, né? O SP32, SP8266, outros tipos de microcontroladores também, tá? E o que acontece nesse sentido aí, que os dados gerados por esses dispositivos podem ter vários níveis de complexidade, né? Então, cada dispositivo tem uma particularidade e gera dados, né? E faz a coleta de dados de alguma forma, né? Então, não é incomum, né, nós termos que tratar de dados coletados de forma desestruturada e em uma das fases, né, da análise, né, organizar esses dados, né, ou na fase anterior à análise, né, fazer a filtragem desses dados e colocar eles no formato, né, que facilite a análise dos dados depois para geração de informações que vão ser utilizadas para tomadas de decisões, tá? Então, uma característica, digamos assim, que leva uma certa complexidade, né, em todo o processo de ingestão e análise de dados, é a dinamicidade, né, de estrutura de dados, da coleta dos dispositivos, dos sensores, né.
Então não há um padrão, né? Então essa é uma característica importante que deve ser considerada. Nesse contexto, quer dizer, o dispositivo ele pode ser um simples sensor de monitoramento de temperatura, ou pode ser na forma de um feed de vídeo, pode ser um sensor de movimento, né? Enfim, né? Pode ser uma câmera, né, que coleta suas informações, né? E que coleta, por exemplo, a forma como você anda, né? Quer dizer, então nós seres humanos temos uma forma de andar que difere uma da outra, né? E inclusive essa forma de andar pode ser utilizada para identificá-lo, né? Então não deixa de ser um sensor também. Em um novo slide, o título Dispositivos. Abaixo há 3 itens listados em faixas horizontais. No topo, sobre uma faixa vermelha, o texto. Dispositivos são componentes-chave que ajudam você a coletar dados ao vivo do ambiente ao redor. A palavra dispositivo está destacada em amarelo. No centro, sobre uma faixa cinza, todos esses dados podem ter vários níveis de complexidade. Na base, sobre outra faixa cinza, pode ser um simples sensor de monitoramento de temperatura ou pode na forma de feed de vídeo. A conectividade, todos os dados coletados podem ser enviados para uma infraestrutura em nuvem, né? Pode, né? Então não necessariamente é obrigado, né? Mas em função das plataformas que nós temos, não é incomum que isso ocorra, né? Esses dados serem enviados para a nuvem, né? Por conta da facilidade, da escala, da capacidade computacional desses ambientes. Eles podem ser conectados, né? De diversas formas, né? Usando os vários meios de comunicação, né? Então, esses meios de comunicação envolvem, por exemplo, redes móveis ou de satélite, redes de curto alcance, né, como o Bluetooth, né, localmente. Então, você faz a coleta do dado localmente por meio de uma interface Bluetooth ou uma interface Wi-Fi, né, e propaga esses dados, né, pelo link de comunicação, né, operadora de telefonia que você tem contrato, né. Slide conectividade com 3 tópicos listados sobre tiras azuis. Todos os dados coletados podem ser enviados para uma infraestrutura em nuvem. Os sensores devem ser conectados à nuvem usando vários meios de comunicação. Esses meios de comunicação incluem redes móveis ou de satélite, Bluetooth, Wi-Fi, WAN, etc. Na sequência, sobre fundo quadrado branco, 3 logotipos: LoRa, satélite, Zigbee e um ícone de sinal Wi-Fi. Enfim. E há várias tecnologias que nos auxiliam, né, na propagação desses dados, né? Então, a tecnologia LoRa, rede de satélite, Zigbee, Wi-Fi, entre muitas outras, né? Essas aqui só para a gente fazer uma citação simples, né? A LoRa é uma tecnologia de alto alcance, em baixa vazão na transmissão, né, com baixo custo. Nós discutimos essa tecnologia também na disciplina CON 380, então eu faço um pedido para vocês revisarem, né, sempre que possível, algumas informações dessa disciplina, que é importante, inclusive, né. O Wi-Fi com alcance médio, grande vazão na transmissão. Então hoje há vários padrões de tecnologia de rede sem fio, né, AB, G, N, AC e agora AX, né. Redes de satélite, né, tem alto alcance, né, uma vazão de dados baixa na transmissão, com custo alto, né, embora com uma grande abrangência, né. Inclusive, boa parte das torres de parabólica que nós temos hoje no Brasil, elas devem ser modificadas, né? Tem um aparelho que fica lá em cima, que é o LNB, para captação de mudar, né, a faixa de transmissão por conta da rede 5G, né, que opera numa frequência muito próxima no sinal das redes, nas televisões que tem parabólica, né. Zigbee, rede de baixa potência, né, que funciona sob um protocolo de malha, como nós já vimos. Bluetooth, um alcance bem menor que o LoRa, menor consumo de bateria. O docente avança um slide e discorre sobre os itens que estão listados sobre faixas horizontais azuis. LoRa, alcance alto e baixa vazão na transmissão e baixo custo. Wi-Fi, alcance médio e grande vazão na transmissão. Satélite, alcance alto e baixa vazão na transmissão e alto custo. Zigbee, redes de baixa potência que funcionam sob um protocolo de malha. Bluetooth, alcance menor que LoRa e menor consumo de bateria. Então, algumas tecnologias de transmissão que privilegiam a alta transmissão, há outras que privilegiam a economia de energia, né, e, consequentemente, transmite menos dados. Tá? Então, essa escolha, né, de qual tecnologia utilizar para coleta também impacta posteriormente na análise, né? Então, a tecnologia impacta na transmissão, ela impacta no consumo de energia, ela impacta no armazenamento, né?
e na frequência com que isso é enviado para um centro de processamento, tá? E o processamento, né, depois que esses dados são coletados por esses dispositivos, são propagados por algum tipo de tecnologia, né, eles podem chegar à nuvem, né, e nesse ambiente computacional vai existir alguma plataforma ou um software exclusivo que vai capturar esses dados, né, e vai ser, e eles vão ser objeto de filtragem e análise. Nós vamos discutir todo esse processo, né, da coleta, da filtragem, né, do armazenamento e da propagação depois, tá? Esse processo ele pode apenas verificar a temperatura, ler em dispositivos como aquecedores, ventiladores e iluminação, né? Por outro lado, essas fases elas podem ser mais complexas, né? Então eu posso usar todas essas informações, por exemplo, para identificar um objeto usando visão computacional, tá? Então eu tenho que ter uma câmera focando na interação do objeto com o ambiente. Essa câmera ela pode ser uma câmera termal que identifica, por exemplo, a temperatura corporal do ser humano que está dentro do ambiente, né, e com base na temperatura corporal, algum alerta é gerado, né? Ou em um ambiente em que não tenha ser humano, mas tenha superaquecimento de algum componente ou pega fogo em algum lugar, essas câmeras que têm características de identificar a temperatura do ambiente, né? E eu posso gerar um alerta para o corpo de bombeiro, enfim. Então veja, em todo esse processo, há a coleta, a geração dos dados e a propagação para que um alerta, né, seja gerado, tá? Então, a combinação da tecnologia de transmissão com a tecnologia de coleta, né, e de processamento, né, tende a gerar alertas muito mais precisos, né? Então, se combinar muito bem essas tecnologias, tende a gerar alertas mais precisos, né, soluções mais adequadas, né, para que decisões rápidas e acertadas sejam tomadas em função da ocorrência de alguma eventualidade, né, ou em função do contexto, né? Então, no caso aí, a gente está falando de um incêndio, por exemplo. Slide processamento de dados, com informações listadas sobre faixas horizontais vermelhas. Depois que esses dados são coletados e chegam à nuvem, o software realiza o processamento dos dados coletados. Esse processo pode ser apenas verificar a temperatura, ler em dispositivos como aquecedores, ventiladores e iluminação. No entanto, às vezes também pode ser muito complexo, como identificar objetos usando visão computacional em vídeo. Abaixo há dois ícones lado a lado. À esquerda, a representação de um checklist ao lado de engrenagens. À direita, várias engrenagens e números binários, 0 e 1, sobre uma folha de papel. Bom, a interface com o usuário é muito importante também, inclusive, né? Então, não só a fase, o processo de coleta, né? Mas e propagação disso, né? Mas a interface com o usuário, que é quem de fato, né? E aí a gente pode falar de vários tipos de usuários, né? Mas são os usuários que de fato vão olhar para as informações geradas a partir dos dados analisados, né? Que foram propagados por um dispositivo, né? São esses usuários que vão tomar essas decisões. Então não é incomum as plataformas ou os middlewares, né, de gestão e análise de dados, né, ter uma interface bastante intuitiva, né, então gerar um dashboard, né, que você pode construir como que você deseja, né, com que esses dados sejam visualizados, a forma, né, a estrutura, né, então isso facilita muito a tomada de decisão, tá? Mas é sempre importante tomar um devido cuidado, né, em função da coleta, né? Então, coleta bem feita tende a levar a uma análise bem feita, que tende a levar a uma decisão bem tomada em função da informação que você vê, né? Visualmente você consegue enxergar no dashboard um gráfico, né? Ou um conjunto de dados com uma tabela, né? Enfim. Às vezes o usuário pode precisar de uma interface que verifica ativamente o sistema IoT, que é o caso dessas plataformas, né, como o Home Assistant, o OpenHub e o OpenRemote que nós vamos discutir, tá? Então, por exemplo, o usuário tem uma câmera instalada na sua casa, ele quer acessar a gravação de um vídeo e todos os feeds com a ajuda de um servidor web, tá? No slide Interface com o usuário, há textos dispostos sobre faixas horizontais vermelhas. As informações precisam estar disponíveis para o usuário final de alguma forma, o que pode ser obtido acionando alarmes em seus telefones ou enviando notificações por e-mail ou mensagem de texto. Às vezes, o usuário pode precisar de uma interface que verifique ativamente seu sistema IoT.
Sobre uma faixa cinza, o exemplo: o usuário tem uma câmera instalada em sua casa. Ele quer acessar a gravação de vídeo e todos os feeds com a ajuda de um servidor web. Então, muitos desses sistemas de monitoramento locais em câmera, né? Então tem lá o que a gente chama de NVR, né? Ou DVR, né? As câmeras ficam fazendo um monitoramento do ambiente, né? E o stream de dados ele é gerado, né? Gravado, né? Nesse NVR, e depois nós conseguimos acessar essas imagens em tempo real, né? Ou software real time, logicamente, né? Com base no aplicativo do celular, tá? Então, há soluções mais interessantes do ponto de vista de interface com o usuário, aquelas são um pouco mais complexas, né? Mas a interface em si, ela é o ponto final, né, para tomada de decisão, tá? No mesmo slide à direita dos textos surge uma ilustração de duas pessoas ao lado de um celular grande. À esquerda, uma pessoa está de pé e gesticula com os braços. Ela veste blusa vermelha, calça azul e sapatos pretos. À direita, um homem está sentado a uma mesa, diante de um computador. Ele usa camiseta e calça azuis e sapatos pretos. À esquerda do exemplo, a ilustração da mão de uma pessoa interagindo com uma tela digital. Bom, há outros exemplos incluem lâmpada que pode ser ligada por um aplicativo de smartphone, um sensor de movimento, um termostato inteligente no seu escritório, ou em um poste de luz, né, conectado. Alguns objetos maiores podem ser preenchidos com outros componentes também, né? Por exemplo, um motor a jato cheio de milhares de sensores coletando e transmitindo dados de volta, né, para garantir que esteja operando com eficiência. Em um novo slide, o professor cita exemplos que estão listados em faixas horizontais azuis, uma lâmpada que pode ser ligada usando um aplicativo de smartphone, um sensor de movimento ou um termostato inteligente em seu escritório ou um poste de luz conectado. Alguns objetos maiores podem ser preenchidos com muitos componentes menores de IoT, como um motor a jato cheio de milhares de sensores coletando e transmitindo dados de volta para garantir que esteja operando com eficiência. Então, como o sistema de controle da aeronave sabe que uma turbina está operando ou não, né? A temperatura dela, né? Ou como é que o piloto tem todos esses parâmetros. Então, eu preciso de sensores coletando as informações e enviando essas informações por uma rede de dados dentro da própria aeronave, tá? Slide com o título Importância e informações dispostas sobre faixas horizontais vermelhas. Nos últimos anos, a IoT se tornou uma das tecnologias mais importantes do século XXI. Agora que podemos conectar objetos como eletrodomésticos, carros, termostatos, babás eletrônicas à internet por meio de dispositivos incorporados, é possível uma comunicação muito adequada entre pessoas, processos e coisas. Por meio da computação de baixo custo, nuvem, big data, análise e tecnologias móveis, coisas físicas podem compartilhar e coletar dados com o mínimo de intervenção humana. Bom, a importância, né? Nos últimos anos a IoT ela se tornou uma das tecnologias mais importantes do século XXI. Hoje nós podemos conectar objetos, né? Dos mais variados tipos, tá? Por meio da computação de baixo custo, né? Então nós temos um ambiente que tem muita oferta de computação, com um custo relativamente baixo em função do que é oferecido, né? Porque a abstração da infraestrutura e de plataforma, né? E nós conseguimos gerar muitos dados e fazer a análise desses dados, tá? Com intervenção humana minimamente possível, tá? Por outro lado, alguns desafios, tá? Na intersecção entre nuvem e cloud, né? No caso, especificamente, desses desafios, né, mais específicos aí de IoT, né, envolve teste e atualização, tá? Então, os dispositivos, eles possuem um software embarcado, né, esse software precisa constantemente serem atualizados, né, preocupação com a segurança, como eu já comentei, complexidade do software, né, então, a solução não é um único software, né, é uma composição de vários softwares. Então, tem um software embarcado no dispositivo, tem um software que vai ajudar a propagar os dados, tem um software que vai ajudar a armazenar os dados e tem aquele que vai ajudar a fazer a análise, tá? Então é um conjunto de soluções, tá? Muitos dados, né? A necessidade de interpretar dados em grande quantidade provenientes de diversas fontes. Integração com inteligência artificial e automação, né? Os dispositivos requerem uma fonte de alimentação constante, né? Então não é incomum que dispositivos tenham uma bateria acoplada, né, com energia capturada aí, uma fonte ligada na tomada ou também através de energia fotovoltaica, tá? Interação e comunicação de curto alcance. Os dispositivos em si, né, que estão mais próximos do ambiente, eles têm
curto alcance, né? E esses dados vão sendo propagados por outras tecnologias de comunicação de longo alcance, como a gente já viu, tá? No slide Desafios, os itens citados pelo docente estão organizados em faixas horizontais intercaladas nas cores azul e cinza. Teste e atualização insuficientes. Preocupação com a segurança e privacidade dos dados. Complexidade do software. Volumes de dados e interpretação. Integração com IA e automação. Os dispositivos requerem uma fonte de alimentação constante, o que é difícil. Interação e comunicação de curto alcance. No último slide, as referências: en.wikipedia.org, exame.com, insiderintelligence.com, ge.com, cisco.com, mocolora.com. Então, essas são as referências utilizadas na aula. Reforço mais uma vez que vocês façam a atividade avaliativa e, sempre possível, participem dos fóruns de discussão. Até a próxima, pessoal. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri, revisão Cláudia Guarnieri, consultoria Sidney Tobias, narração Thaís Lenk, mixagem Leandro Ribeiro, univesptv.com.br.